Olá, queridos, boa noite, a paz do Senhor seja contigo. Estou aqui para falar de um assunto polêmico, talvez são muitas as pessoas que não gostam de falar, mas sabe por que não gosta de falar? Vou dizer a você, é porque quando se fala dessa pessoa, uns querem logo defender, porque acham que ninguém pode falar dessas pessoas. Mas como cristãos, temos o dever de examinar as Escrituras e observar, porque a fé ela é racional também. A fé não é só sobrenatural, ela é racional. A fé não é cega. Meus queridos, vamos conhecer um pouco o que a palavra diz sobre os pastores. E no final desse vídeo você vai ficar conhecendo como identificar um verdadeiro pastor, um pastor segundo a palavra de Deus, ou pelo menos identificar aquele que não é pastor. Logo após a vinheta, fique atento. Quem são os pastores? Bom, meus queridos, os pastores são bíblicos. Efésios capítulo 4, versículo 11, ele nos dá a referência de que pastores foram constituídos por Deus. Desde o Velho Testamento já existia pastores, mas no Novo Testamento nos mostra claramente que os pastores são pessoas comissionadas, vocacionadas por Deus. Efésios 4, versículo 11 diz: E ele mesmo deu uns para apóstolos, e outros para profetas, e outros para evangelistas, e outros para pastores e doutores. Então a primeira coisa, para você que acha que pastor é invenção de homens, não. Pastor é, sim, um chamado de Deus, vocacionado pelo Senhor. É o Senhor quem chama, é o Senhor quem vocaciona o pastor. Na Bíblia, os pastores também eram chamados de outros nomes. Por exemplo, em 1 Pedro capítulo 5, os pastores eram chamados de presbíteros. Aos presbíteros que estão entre vós, admoesto eu, que sou também presbítero com eles, e testemunha das aflições de Cristo, e participante da glória que se há de se revelar. Apacentai o rebanho de Deus, que está entre vós, tendo cuidado dele, não por força, mas voluntariamente, nem por torpe ganância, mas de ânimo pronto, nem como tendo domínio sobre a herança de Deus, mas servindo de exemplo ao rebanho. Então, os pastores, no Novo Testamento, também conhecido por presbíteros. Também os pastores eram conhecidos como anciões, não só como presbíteros, mas como anciões, como os bispos. Atos 20, 17 diz: E de Mileto mandou a Éfeso a chamar os anciões da igreja, que eram os pastores da época. Em Atos capítulo 20, versículo 28 diz: Olhai por vós e por todo o rebanho, sobre que o Espírito Santo vos constituiu bispos, para apacentardes a igreja de Deus que ele resgatou com o seu próprio sangue. Então, meus queridos, os pastores são bíblicos, eram chamados de bispos em alguns lugares de presbíteros, outros lugares de anciões, mas eram pessoas vocacionadas, direcionadas para cuidarem do rebanho do Senhor. Mas agora vamos conhecer um pouquinho
como um pastor deve se portar diante da palavra de Deus. E isso é o que vai nos interessar. Isso é o que vai nos ajudar a identificar quem são os verdadeiros pastores. Será que o pastor da sua igreja é um homem de Deus realmente? Será que o pastor da sua igreja é um homem que zela pela palavra de Deus? Vamos ver alguns pontos que a Bíblia recomenda para um homem de Deus. O primeiro ponto, anota aí. O pastor, ele não deve viver para agradar a homens, mas para agradar a Deus. Sabe por quê? Porque ele foi chamado por Deus, não foi chamado por homens. Por isso o pastor verdadeiro não vive agradando a homens. Ele deve agradar a Deus. Gálatas capítulo 1, versículo 10 diz o seguinte: porque persuado eu agora a homens ou a Deus? Ou procuro agradar a homens? Se estivesse ainda agradando aos homens, eu não seria servo de Cristo. Isso é Paulo falando. Imagine o apóstolo Paulo sendo comprado por homens. Ele diz, se fosse comprado por homens, em resumo o texto aqui, se ele vivesse para agradar a homens, ele não seria servo de Cristo. Porque o servo de Cristo, ele vai de encontro aos domínios do mundo. O servo de Cristo, o servo de Deus, ele quer agradar a Jesus. Ele quer agradar a Deus. Ele não vive sobre a tutela de homens. Ele não vive sobre dinheiro de homens. Pastores que vivem para agradar a pessoas porque o dízimo é muito alto, ou porque a pessoa tem um emprego de um cargo importante, ou é porque a pessoa é uma pessoa conhecida no mundo, na mídia. E pastores vivem, sabe, na mão de pessoas. Até o que vai pregar, sabe, é para fazer cócegas. Não é para agradar a Deus, e sim para agradar a pessoas. Imagine um homem desse com ministério. Deus chama esse homem, Deus ordena esse homem ao ministério, e agora esse homem está feito um fantoche na mão de pessoas, nas mãos de pessoas. Este homem está como um fantoche nas mãos de pessoas. Sabe por quê? Porque é comprado por dinheiro. O dinheiro manda na vida dele. Porque se ele chamar a atenção de alguém, tem medo de perder o seu dinheiro na igreja. Porque tem medo de os dízimos diminuir, de perder membros. Por isso, ele vive para querer agradar pessoas e não agradar a Deus. E Paulo disse, olha, se eu fosse para querer agradar homens, eu não seria servo de Jesus. Meu querido pastor, me desculpa dizer, se você vive para agradar homens por conta de dinheiro ou por conta de status, eu quero dizer, abandone o ministério, porque você não é servo de Jesus, você é servo de homens. Uma segunda coisa importante, meus queridos, tenha cuidado com pastores gananciosos. Veja o que diz Isaías 56, versículo 11. E estes cães gulosos não se podem fartar, e eles são pastores que nada compreendem. Todos eles se tornam para o seu caminho, cada um para a sua ganância, cada um por sua parte. Queridos, aqui é Deus falando contra os pastores gananciosos. Pastores que vivem com ministério somente para engordar o seu bolso, somente para ter propriedades, para ter bens. Pastores interesseiros
que sabe, o propósito não é ganhar almas para Jesus, mas sim almas para si mesmo, para se beneficiar das suas ovelhas, das suas ovelhas de Deus, porque pastores não têm ovelhas, eles não são donos de ovelhas. As ovelhas são de Deus, se beneficiam das ovelhas de Deus, de Jesus, para o seu bel prazer. Homens gananciosos. A Bíblia chama de cães gulosos. Querido, cuidado com os cães gulosos que estão no nosso meio, querendo somente, o nosso dinheiro. Estão querendo somente, se beneficiar. Às vezes não é nem tanto dinheiro. Às vezes na igreja tem um profissional e aquele pastor gosta de se beneficiar daquele profissional que está na igreja. É um médico, é um advogado, né? E ao invés de pagar honestamente e com real sinceridade aos profissionais, fica usando a fé porque é um pastor para se beneficiar, dos profissionais. Cães gulosos. Isso é o que a Bíblia diz. Estes cães são gulosos e não se podem fartar, nunca param de se fartar, sempre querem mais. Queridos, cuidado com homens assim, que só visam dinheiro, que só visam si mesmo, que só visa a sua família. Muitas vezes a ovelha lá está padecendo fome, passando um estreito, mas ele e a casa dele está todo na mil maravilhas, sugando o rebanho de Deus como um sanguessuga, tirando as proteínas, tirando o sangue, aquilo que é vital do rebanho do Senhor. Gananciosos, cuidado com esses homens gananciosos. Queridos, outra coisa, Deus vai castigar pastores que não cuidam do rebanho. Não se preocupe, Deus vai castigar. Jeremias capítulo 23, versículo 1 ao 2, diz: ai dos pastores que destroem e dispersam as ovelhas do meu pasto. Diz o Senhor, portanto, assim diz o Senhor, aleluia, o Deus de Israel, contra os pastores que apacentam o meu povo. Vós dispersastes as minhas ovelhas, as afugentastes e delas não cuidastes, mas eu cuidarei em vos castigar a maldade das vossas ações, assim diz o Senhor. Pastores, você que não cuida do rebanho do Senhor, você que não cuida do rebanho de Deus, Deus vai te castigar. Deus vai pesar a mão. Você que não tem integridade de cuidar do rebanho, de tirar a lã do rebanho, de cortar a lã do rebanho, para que a ovelha não possa padecer. Você que não prega a doutrina verdadeira da palavra, você que não visita, você que não cuida dos membros quando eles estão ali padecendo, Deus vai te pesar a mão, Deus vai castigar. É o que diz a palavra, não é o que eu estou dizendo, não. É o que diz a palavra de Deus. Tem um outro ponto importantíssimo. Observe se o seu pastor, ele fala a sã doutrina, se ele tem apego à sã doutrina. Tito capítulo 2, versículo 1 diz: tu, porém, fala o que convém, a sã doutrina, ou seja, a doutrina sadia. Falar a sã doutrina, meus queridos, é pregar a Bíblia realmente no que diz a sua essência. Um pastor, ele tem que amar a palavra de Deus.
Um pastor, ele tem que estudar a palavra de Deus. E se tiver oportunidade, tem que até mesmo fazer um seminário, de preferência um seminário reformado, porque quando se fala esse nome reformado, são pessoas que são voltadas em prezar pela excelência da palavra de Deus. Veja, observe se seu pastor ama a sã doutrina. Observe se seu pastor ama a palavra de Deus. É um estudante da palavra de Deus. É uma pessoa que prega realmente o que o texto diz. Ou é aquela pessoa que vive contando histórias. Ou é aquele tipo de pastor que vive mais de piadas, conta mais piadas do que prega a palavra de Deus. Ou é aquela pessoa que fala mais de oferta e dízimo do que pregar realmente o que a palavra de Deus diz. Evidentemente que oferta e dízimo está na palavra de Deus. Mas observe as preleções do seu pastor. Ele fala só de dinheiro? Ele fala só de prosperidade? O que teu pastor vem falando? Fala de arrependimento? Se fala de arrependimento, ok. Fala sobre perdão, fala sobre se consertar, se livrar de pecados, de ser íntegro, de pagar suas contas em dias. Fala sobre amar Jesus, sobre adorar a Deus. Sã doutrina é o que a palavra de Deus ensina na sua essência. Observe se seu pastor ama a sã doutrina. Observe se seu pastor ama a palavra. Se não, meu querido, se não, caia fora. Caia fora em nome de Jesus. Esse lugar, procure uma igreja onde tem um pastor que ame a palavra de Deus. Uma outra coisa importante, observe que se o que ele prega coincide com o que ele pratica. Isso é importante. Se o que ele prega no púlpito coincide com o que ele pratica. Tiago capítulo 2, versículo 12 diz: assim falai e assim procedei, como devendo ser julgado pela lei da liberdade. Queridos, se um pastor ele prega sobre perdão e ele não perdoa, ele é um mentiroso. Ele está enganando ao rebanho, enganando a si mesmo. É um fariseu. O pastor chega num púlpito e fala sobre perdão, mas ele mesmo não consegue perdoar as pessoas que ofenderam a ele. Ele não tem capacidade de perdoar. Fala do amor de Deus, mas ele não ama. Fala sobre visitar hospitais, visitar presídio, isso, aquilo, mas ele não faz nada disso. Observe, queridos, observe que o que o seu pastor prega coincide com o que ele vive. Cuidado, porque isso é farisaísmo. Os fariseus eram assim. Os fariseus eram assim. Falavam as coisas corretas, porém não viviam e foram condenados por Jesus Cristo. Condene. Tenha a ousadia de Deus para chegar, fazer um gabinete e repreender em nome de Jesus esses homens fraudulentos que pegam os púlpitos e colocam fardos pesados nos membros, mas eles mesmos não movem um dedo. Cuidado, meu querido. Tem muitos assim, cuidado. Muitos falsos pastores. Né? É muito bom chegar e pregar, mas viver que é bom. Cuidado, observe, seja crítico nessa parte. Observe se o seu pastor, se ele fala que deve amar a esposa,
Observe o comportamento dele com a sua esposa. Ele prega que o homem deve ser carinhoso com sua esposa. Observe se ele é carinhoso com sua esposa. Observe quando ele ensina sobre os filhos, de cuidar os filhos, de ser. Observe como ele é, o tratamento dele com seus filhos. Observe tudo isso. Observe que se ele fala sobre pregar, ou melhor, observe se ele fala sobre pagar suas contas em dias. Observe se ele paga suas contas em dias. Observe se ele não é devedor. Observe, meu querido, faça um paralelo daquilo que ele prega, daquilo que ele vive. Né? Se ele fala sobre ser humilde, veja se ele é humilde. Se ele fala que uma pessoa de Deus tem que ser serena, observe se ele é sereno. Ou se é uma pessoa de pavio curto. Se é uma pessoa de pavio curto, precisa se converter. Você está entendendo o que eu estou dizendo? Faça esse paralelo, faça essa analogia daquilo que ele prega, daquilo que ele vive. Se o que ele prega não coincide com o que ele vive, converse com ele. Se você conversar e não houver correção, que eu dificilmente acho que haja correção, meu querido, caia fora. Tem homens verdadeiros aí de Deus, pertinho de você mesmo. Tem homens, pode acreditar. Tem um remanescente aí. Tem muitos homens que se dizem pastores, que não são pastores de coisa nenhuma, mas existem homens de Deus realmente. Queridos, vamos adiantar. Outra coisa, observe se o seu pastor não é um tio Patinhas, um mercenário. João 10, 11, olha o que diz. O ladrão não vem senão para roubar, matar, destruir. Eu vim para que tenham vida e tenham com abundância. Eu sou o bom pastor. O bom pastor dá a sua vida pelas ovelhas. Queridos, esse texto aqui, muita gente faz a comparação com o diabo. Jesus está falando dos falsos profetas, dos falsos mestres, que roubam as suas ovelhas, destroem as suas ovelhas, as ovelhas de Deus. Eles roubam, eles matam, eles destroem. Mas Jesus diz, eu vim para que tenham vida e vida com abundância. Cuidado com pastores que só visam lucros, que só visam dinheiro, que só visam ostentação, só vivem trocando de carros. Não que o pastor não possa trocar de carro, pode. Se a igreja dá condição para isso, trocar o seu carro, agora um pastor que todo ano vive trocando de carro, para quê, meu querido? Isso é ostentação. E tem outras coisas que eu não quero nem falar aqui. Observe se ele não é um teu Patinhas, só visa lucro. Né? Olha só o que acontece às vezes. Está lá um líder, um departamento da igreja, e a igreja tem condições de arcar com um projeto de um departamento da igreja. Mas o pastor não solta dinheiro de maneira nenhuma. Ele diz, olha, a igreja não pode abençoar esse projeto. E aí está lá os membros se coçando para tirar dinheiro, fazendo campanhas, fazendo isso e aquilo outro, para poder, coitados, fazer um projeto para beneficiar a igreja. Meu Deus, isso é um tio Patinhas, meus queridos. A igreja tem condição de abençoar uma obra evangelística, de abençoar um projeto feito por um departamento da igreja, e o pastor não solta dinheiro. Isso é um tio Patinhas, isso é um mercenário. Ele como vai na sua casa, cuidado, porque é um mercenário que quer tirar o seu dinheiro. Agora, quando uma igreja não tem condições, os membros sabem disso. Quando a igreja não tem condições, os próprios membros, eles vão com liberalidade tirar do seu bolso, sabe? Se esforçar, fazer cantina, vender din-din, vender qualquer coisa para que a obra de Deus não possa parar.
Agora, quando a igreja é em condição e o pastor vive retendo dinheiro, aí a pergunta é, para quê? Por que vive retendo dinheiro? Queridos, cuidado. Cuidado. Palavras duras aqui, mas tenha cuidado. Olha, outra coisa. Observe se o seu pastor ele trata as pessoas com igualdade. Observe isso. Veja o que diz Gálatas capítulo 3, versículo 28. Não há judeu nem grego, não há escravo nem livre, não há homem nem mulher, porque todos vós sois um em Cristo Jesus. Observe que diante de Deus todos somos um. Não há diferença, não há diferenciação entre judeu, grego, mulher, homem, de cor, nada. Observe se o seu pastor é aquela pessoa que só dá atenção a pessoas que têm posses, ou pessoas que têm uma certa cultura. Observe se o seu pastor é aquela pessoa, que só dá atenção àquelas pessoas que são bem vestidas ou que sabem falar. Observe se quando ele chega perto de pessoas simples, de pessoas humildes, se ele fica batendo papo, ou ele somente fala a paz do Senhor e logo sai, mas ele vive a maior parte do tempo com pessoas que têm condições, que sabem falar, que têm grandes empregos. Observe isso. Observe. Se você conseguir identificar isso, olha, caia fora. É mercenário. Caia fora. É contra a palavra de Deus. Um pastor, se Deus não faz acepção de pessoas, um pastor não deveria fazer acepção de pessoas. A mesma atenção que ele dá a um rico, ele deve dar ao pobre. A mesma atenção que ele dá a uma pessoa que que tem cultura, ele deve dar a uma pessoa que é iletrada. A mesma atenção, o mesmo tempo que ele dá a uma pessoa que tem um grande emprego, um emprego federal, sei lá, ele também deve dar uma atenção à pessoa que é desempregado. Meu querido, cuidado. Cuidado. Eu ainda vou fazer um vídeo sobre a conduta do membro. Vou fazer um vídeo sobre a conduta do membro. Porque a questão dos pastores não é só culpa dos pastores, dos falsos pastores, não. É o membro que não consegue identificar essas coisas segundo a palavra de Deus. Está com seus ouvidos tapados para observar o que a palavra de Deus diz, meus queridos. Tem que observar. Tiago capítulo 2, versículo 1 ao 4 diz: meus irmãos, não tenhais a fé de nosso Senhor Jesus Cristo, Senhor da glória, em acepção de pessoas. Porque se no vosso ajuntamento, ou seja, na hora que nós fomos para a igreja, é o que o texto está dizendo, entrar algum homem com anel de ouro no dedo, com trajes preciosos, ou seja, entrar uma pessoa rica, então uma pessoa que tenha o seu, que tenha posses, que tenha dinheiro, se entrar, mas também entrar, o texto continua, algum pobre com sórdido traje, ou seja, com traje humilde, muitas vezes com traje rasgado ali, ou humilde mesmo, não precisa ser rasgado não, uma roupa barata. E o texto continua, e atenderdes para o que traz o traje precioso, e lhe disserdes, assenta-te tu aqui no lugar de honra. Mas disseste aos pobres, tu fica aí em pé, ou assenta-te abaixo do meu estrado. Aí o texto diz, porventura não fizeste distinção entre vós mesmos, e não vos fizeste juízes de maus pensamentos? Então observe, queridos, que o texto é claro.
Isso aqui não é só para pastores, não. Mas aqui é principalmente para pastores, porque aqui está falando sobre a chegada da igreja, das pessoas que chegam na igreja, né? E quem é o pastor da igreja? Né? Quem cuida da igreja ali, né? O pastor? Então, o pastor ele tem que ensinar isso aos membros, né? Chega uma pessoa rica e eu vou e coloco no lugar de honra, no melhor lugar, dou atenção devida, né? Dou todo o tempo devido, falo para os membros, olhe, fale com seus visitantes, tal. Mas chega uma pessoa humilde, ninguém quer chegar perto, né? Ninguém quer dar atenção. Isso é acepção de pessoas. Isso tem um alto preço que você nem imagina. Isso tem um alto preço. Tudo que a gente está fazendo aqui na terra vai ser cobrado lá no céu. Pode acreditar. Mas vamos adiantar. Estou terminando. Observe se o seu pastor, observe quem ele visita. Observe se o seu pastor entra na casa de pessoas humildes, ou ele só vai na casa de pessoas que têm dinheiro, que têm posses, ou ele só vai na casa de pessoas que têm uma casa bonita. Observe se ele vai na casa de uma pessoa, de uma casa mais humilde, se ele entra nessa casa. Observe. Faça uma analogia, faça uma comparação. Se você identificar que ele faz acepção de pessoas nessa proporção, meus queridos, você está nas mãos de um falso mestre, um falso pastor. Caia fora, meus queridos. Caia fora. Sabe? Em nome de Jesus, este homem não é homem de Deus. Não tem nada de Deus. Observe, essas coisas são importantes a gente observar. Observe se esse pastor ele pede dinheiro em troca por alguma coisa. Está lá no púlpito pedindo dinheiro, aí em troca por revistinha, por jornalzinho, por bênção. Venha, traga a oferta que Deus vai te dar uma bênção. Que Deus traga uma oferta e compre esse óleo da unção. Meus queridos, caia fora em nome de Jesus. O que Deus nos dá, Ele não pede nada em troca, a não ser a nossa obediência. Não se ganha bênção dando dinheiro, ou comprando óleo da unção, ou comprando. Isso é barganhar, isso não existe, em nome de Jesus. Cuidado. Lembre-se que tudo que recebemos de Deus, Ele só exige a nossa obediência. Outra coisa importante, você que faz parte de uma igreja, ou você que está entrando em uma igreja, observe se essa igreja em que você está entrando e que você está, se essa igreja não nasceu de uma divisão, motivado por ambições, motivado por brigas. Veja se a ordenação do seu pastor foi legítima ou ele se auto-ordenou. É um daqueles que se auto-ordena. Observe se a maioria das pessoas da igreja vieram de outras igrejas, porque isso pode ser um indício de que aquele pastor está pescando em aquários de outras denominações, de que aqueles membros estão pescando em aquários. Existem muitas igrejas que estão ali, pegando membros de outras igrejas, fazendo a cabecinha de outros membros. Cuidado! Seja observador, Fique de orelha e pé com esses indícios, Observe se a igreja que você está, ou que você está entrando, não teve um problema no passado. Tenha cuidado. Estude a história da igreja, dessa igreja. Veja de onde ela veio. Procure referências. Cuidado, porque você vai estar ali nessa igreja conhecendo, se relacionando com pessoas que talvez sejam pessoas que não têm nada a ver com Deus.
Você vai estar ali numa igreja que talvez o pastor que está ali pregando, né, seja uma pessoa que prega que não tem nada a ver com Deus. E ali você vai fazer amizade com pessoas e você vai se prejudicar futuramente. Cuidado, cuidado. Novamente eu digo, cuidado, observe. Observe onde você está entrando, veja o passado, veja como nasceu aquela igreja. Ah, meus queridos. Enfim, Atos capítulo 17, versículo 10, 11, fala de um povo de Bereia, os bereanos, que os apóstolos eles tinham vindo da Tessalônica. E lá eles pregaram e o pessoal lá ouviram a palavra, mas não observavam muito o que os apóstolos diziam. Mas quando os apóstolos chegam em Bereia, né, e o texto diz o seguinte: e logo os irmãos enviaram de noite Paulo e Silas a Bereia, e eles chegando lá foram à sinagoga dos judeus. Ora, estes foram mais nobres do que os que estavam em Tessalônica, porque de bom grado receberam a palavra. Ou seja, veja bem, e examinando cada dia nas escrituras se estas coisas eram assim. Observe que a palavra de Deus ela deve ser recebida de bom grado, como um povo de Bereia. Meus queridos, receba a palavra de Deus de bom grado na igreja que você está. Observe o pastor que está pregando, se ele está pregando a palavra. Agora, veja o versículo seguinte. O povo de Bereia ele examinava se tudo o que o pastor pregava coincidia com as escrituras, se exatamente estavam nas escrituras. E não só isso, eu vou mais além. Observe se o que ele prega, que já foi dito aqui, ele vive o que ele prega, né? Porque se ele prega e não vive, ele é um fariseu. Observe, né? Essas são as minhas palavras finais. Seja como o povo de Bereia, os bereanos. Examine, seja crítico, observe as atitudes desse pastor que se diz cuidar da sua vida. Observe, ele cuida da sua vida realmente? Qual o interesse dele? É cuidar da sua alma? Apacentar a tua vida? Ou o interesse dele é outro? Pergunta a você mesmo. Se você hoje saísse dessa igreja, fosse para o mundo, esse pastor iria atrás de você? Esse pastor visita você? Se você ficasse desempregado, como esse pastor iria lhe tratar? Será que daria a mesma atenção que está dando a você porque você tem um bom emprego hoje? Observe essas coisas, pense. Observe a atitude dele diante das pessoas. Observe a atitude dele diante dos ricos e diante dos pobres. Observe a atitude dele. Se o que ele mais fala é sobre arrependimento, sobre Jesus, sobre Deus, ou o que ele fala é mais sobre dízimo, oferta e prosperidade. Observe a atitude desses homens. Observe quem ele visita. Observe seu meio de amizade. Observe todas essas coisas. Observe se ele é um ditador, que só prevalece aquilo que ele pensa, que ele quer. Se é uma pessoa que escuta outras pessoas. Se é uma pessoa que escuta conselhos. Porque o fato de ser pastor não quer dizer que ele não possa ser aconselhado por outras pessoas, não. Observe tudo isso aí. Isso é importante. Mas quero também dizer uma palavra final aqui. O verdadeiro pastor, ele pode errar. E todo membro, ele tem sim, evidentemente, de dar a chance para que seu pastor possa se redimir. O fato do seu pastor errar, eu não posso chegar aqui e matá-lo, ou sair da igreja de maneira nenhuma, porque é homem igual a mim e a você.
homem que pode errar. Deve sim, merece sim confiança e merece outra chance. Eu estou falando aqui de pastores gananciosos, mentirosos. Estou falando de homens de Deus não. Porque o homem de Deus, ele pode errar sim, mas ele se corrige de imediato. Mesmo que ele venha pecar, ele recebe a disciplina, até passar pela disciplina, e novamente Deus ergue ele novamente. Esses homens merecem sim, meus queridos, nossas orações, nossa atenção, nossas intercessões. E ai do membro, ai das pessoas que falarem mal dos homens de Deus, sabe, ficar queimando ele por trás, falando mal por trás. Ai desses homens que fizeram isso com esses homens de Deus. Se for homem de Deus realmente, é Deus que lida com ele, é Deus que cuida deles. Cuidado, meus queridos. Agora, também não quer dizer que você não possa chegar e fazer um gabinete e questionar coisas, e dar um conselho, sabe, perguntar coisas. Não tenha medo não. Se você é um membro que tem medo de conversar, de falar com seu pastor, meu amigo, eu pergunto a você, você é uma pessoa que engole tudo então. Eu não estou falando aqui de você deve brigar com seu pastor não. Estou falando aqui que você deve, sabe, chegar lá e rasgar o verbo não. Você deve, com educação, agora você deve questionar. Seja crítico. Tenha uma fé crítica. Como eu já disse, a fé não é só sobrenatural, não, a fé é racional. Chegue para conversar. Então, pastor, por que o senhor agiu assim? Quando a Bíblia diz assim, porque o senhor fala isso, mas o senhor não está vivendo, pastor. Não observo isso. Sabe por que muitos membros, aí é um outro vídeo, sabe por que muitos membros não fazem isso? Porque também foram comprados. São líderes que têm cargos na igreja. É um diácono, não vou falar nada quando pastor porque eu vou perder meu cargo. É um presbítero, é um líder do departamento tal, né? Tem oportunidade para pregar na igreja, não, eu não vou questionar o meu pastor não, porque eu sei que ele está errado, mas eu não vou falar nada não. Eu vou somente orar por ele. Mas meu querido, que é isso? Que é isso? Porque você tem medo de perder o cargo na igreja? Viva para agradar a Deus e não para agradar homens. Um forte abraço. Deus te abençoe.